Bom, gente, olá. Espero que todo mundo esteja bem. Meu nome é Michelle Dionísio e eu tô aqui no canal da Sarinha, da Blue, pra compartilhar um pouquinho com vocês sobre o tema de ser representante de turma. Eu sou representante de turma desde o começo do curso, desde o primeiro semestre, eu estou indo para o oitavo, então foram aí 4 anos, quase 4 anos, nesse cargo, e aí eu tô aqui pra contar um pouquinho pra vocês sobre como eu vim parar nesse lugar, quais são as responsabilidades, enfim, e como isso afeta a minha carreira acadêmica e como isso me serviu de aprendizado também. Para dar um dinamismo e para dar um ar mais cotidiano. Eu tô aqui no meu quarto, que não tá lá muito arrumado. Eu tô arrumada de cima aqui, da cintura pra cima, então a minha calça é de pijama. E eu faço crochê. Então essa aqui é uma encomenda de uma madrinha de um bebê. E o quartinho dele vai ser o tema de safari. Então ela me pediu pra fazer alguns animaizinhos pra compor o quartinho. Então esse aqui vai ser um elefante, é a estrutura dele no começo. Falta bastante até. Também tem uma girafinha e um porquinho. A girafinha tá com a estrutura pronta. E aí eu vou fazer aqui, eu tô com a receita aberta, porque com crochê você trabalha com receitas, que você tem que contar ponto, então por isso talvez eu me perca um pouco na hora de falar. Mas é isso. Então vamos conversar. Bom, eu faço curso de dança, né, na Anhembi Morumbi. Eu entrei em 2019 e eu entrei um pouco atrasada. Por quê? Eu prestei dança pra Unicamp. Só que eu não passei. Eu passei na primeira fase e na espera de passar a segunda, eu demorei um pouco pra ingressar na Anhembi. Então eu ingressei super perdida, assim. Eu entrei uma semana depois, perdi toda a recepção dos calouros. E eu já cheguei com a bomba de que existem coisas burocráticas e institucionais. E aí, finalmente chegou o assunto de que a gente precisava decidir, por votação, um representante de turma. Então, a ideia era recolher nomes de interesse e aí, enfim, eleger a pessoa. Meio bem eleições do, do governo federal. Mas enfim. E aí a gente ficou um pouco assustado. Por quê? Porque a gente imaginava que seria mais trabalho para fazer. Porque já não bastava as demandas da universidade como estudante. Se você assumisse algum cargo, a ideia das pessoas era que a gente realmente fosse ter muito mais trabalho para fazer. Então a gente precisava de 2 pessoas para assumir os cargos, que era de representante e suplente. E meio que ninguém se interessou por esse medo. Eu também tava com esse receio. Porque eu era nova, assim, e eu tinha acabado de fazer 17, eu era do interior até então, eu não sabia nada da capital. E pra mim, a minha ideia era só, tipo, ir pra faculdade, voltar pra minha cidade, fazer isso até o fim do curso, e aí, enfim, não ter muito contato com São Paulo, porque pra mim era assustador. Até hoje é um pouco assustador. Um minuto eu vou contar os pontos, porque eu acho que eu me perdi. Eu falei que isso aconteceu. Tem que contar certinho, senão dá errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3. Agora eu faço mais um aumento. Tá. Então a gente ficou com receio de assumir essa responsabilidade e dar ruim depois. Então, ficou meio que um silêncio. E a gente questionando como que seria assumir esse cargo e quais são as demandas, né? E aí foi explicado pra gente que era mais um canal de comunicação entre a universidade e os alunos, né? A nossa turma. Então, isso aliviou um pouco, mas ainda assim as pessoas não quiseram muito. E o que aconteceu? Eu perguntei como que funcionava, né? Eu fui uma das que perguntou como funcionava. E aí as pessoas já supuseram que eu estava interessada e que devia ser eu.
Só que assim, eu perguntei mais por curiosidade, porque eu nunca na minha vida me vi em posições de liderança. Eu sempre fui a pessoa que. Eu sempre organizei as coisas, querendo ou não, tipo, em trabalho em grupo, na escola, ou qualquer coisa que demandasse uma interação em grupo. Mas eu nunca me vi nessa posição de ser líder e assumir alguma coisa. Uma coisa, pra mim isso é grande, né? Então, uma coisa grande desse jeito. Então por isso que eu não me candidatei primeiro, porque eu achava que não era pra mim e que não ia dar muito certo. E que também eu não tinha essa personalidade de líder, talvez. Então, eu perguntei pra me aventurar mesmo, porque eu tinha tudo pra viver coisas diferentes, porque eu tava numa cidade que eu não conhecia, eu tava num curso de graduação, uma coisa que eu tinha escolhido, numa cidade, sabe, infinita de possibilidades. Então eu acabei me interessando. E aí, só que eu ainda tava com medo, né? Eu não sabia como que ia ser a demanda. E aí nessa, as pessoas já supuseram que tinha que ser eu, porque eu tinha sido a única que tinha demonstrado interesse. Então as pessoas falaram, então vai ser a Michelle. E aí. E aí falaram, você topa? E eu com o pezinho atrás disse, topo. E aí também foi escolhida uma suplente, que era outra moça, uma colega da minha turma, que também tinha demonstrado o mínimo interesse, e o pessoal falou, vai ser ela. Então estávamos lá, nós duas. E eu posso dizer que os primeiros semestres no cargo não foram muito emocionantes. Foi bem aquilo o que disseram mesmo. Era bem um canal de comunicação entre nós e a universidade, mas principalmente os professores. Então eram coisas tipo, a professora não vai dar aula hoje. Aí a professora, eu tinha o número, né? Eu tenho até hoje o número de todos os professores. E aí é um canal de comunicação um pouco mais fácil. É formal ainda, óbvio, mas é um pouco mais rápido, né? Um pouco mais prático. Quando é um assunto mais sério, obviamente a gente usa o e-mail, mas para coisas mais triviais, assim, a gente usa o WhatsApp. Com todas as noções de que a gente tem uma vida, né? Então era, a professora não vai dar aula hoje. Aí ela me mandava, você avisa pra mim? Aviso. Não sei, vai ter um evento, sei lá, a gente vai organizar a comunicação. Você passa os nomes pra mim? Passo. Você passa o e-mail da turma pra mim? Passo. É bem aquele trabalhinho manual, sabe, suado, que não é tão legal de fazer e tudo mais. Mas enfim. E eu não sinto que foi uma carga muito pesada de começo. Ainda mais porque eu fiz bastante coisa sozinha. Porque a minha suplente não era muito presente, assim. Era bem aquela noção de que as coisas. A primeira. Como eu posso dizer? Em primeira mão, assim, é o representante que vai fazer. E aí, só em último caso, se o representante não conseguir fazer, que a suplente vai fazer. E era uma ideia que eu achava que era normal. E é muito comum, eu acho que isso é um senso comum, de que é assim que funciona esse tipo de relação de cargos, né? Enfim, eu fazia um grande esforço porque eu não sou de São Paulo, né? Então eu ia e voltava pra faculdade todos os dias, do interior pra capital. E muitas vezes, sei lá, às vezes tinha uma reunião semestral. E aí eu contava com a minha suplente pra tentar ir, porque às vezes era muito esforço pra mim, eu tinha que sair 3 horas antes da minha casa pra conseguir chegar a tempo, independente de imprevistos. E aí eu acho que ela morava em São Paulo também. Eu não sei, eu sei que ela também veio do interior, mas eu acho que ela morava em São Paulo também. E aí, tipo, pra ela, às vezes era mais fácil. E às vezes não dava muito certo. Muitas vezes por falha de comunicação também. Eu acho que essa é outra coisa, tipo, ter falha de comunicação entre representante e suplente só porque tem essa ideia de que o representante faz tudo e o suplente é só em último caso. Então, foi uma ocupação de cargo meio. Não foi pesada, mas eu acho que poderia ter sido mais comunicativa. E aí seria mais leve tanto pra mim quanto pra minha suplente. Então,
Mas foi ok a demanda. Agora, eu fiquei um ano, né? Sem, sem nenhuma interferência. E aí, teve tipo, vamos escolher de novo, se alguém quisesse, né? E aí foi quando trocou. Eu não lembro se eu cheguei a ficar 2 anos ou um ano nesse modelo, eu representante e a minha colega sendo suplente. Mas chegou um momento em que precisou mudar, porque era tipo, uma eleição novamente para ser super democrático. E aí, em algum ponto, não lembro se foi no terceiro ou se foi no quinto semestre, mas mudou. O modelo chamava agora embaixadores, e foi quando se fez uma nova eleição, que foi quando Sarinha Blue entrou comigo nessa furada, como a minha suplente. Então, eu acho que foi num momento muito crucial que isso aconteceu. Por quê? Começou a pandemia. Eu acho que foi no terceiro semestre mesmo. Começou a pandemia. E aí, as demandas aumentaram. E foi muito bom que, mesmo sendo suplente, eu e a Sara, a gente estabeleceu uma relação muito, muito horizontal. De tipo assim, cada uma resolve o que consegue. E não tipo, em último caso a Sara vai fazer. Não, era tipo, a que tá disponível resolve. E isso é muito bom, porque divide o peso e também envolve as duas, o que é muito legal. Uma oportunidade de você se envolver mais com a universidade e com, enfim, questões burocráticas. Isso pode ser um trabalho para você no futuro. Então, foi muito legal isso, de dividir esse peso de um jeito bem horizontal, assim. Aqui tava online e via um problema no grupo, resolvia. Aqui, sei lá, às vezes uma era mais próxima de uma pessoa da sala que eu não era próxima, ou que a outra não era próxima. Então, às vezes, o problema chegava diretamente. Tipo, chegava ou diretamente pra mim ou diretamente pra Sara. Em vez de a gente ficar passando uma pra outra, a gente resolvia na hora. Porque era mais instantâneo. Então, isso foi muito legal, foi super horizontal. Eu não consegui ver essa distinção entre a representante e a suplente lá embaixo. Não, eu acho que é uma coisa bem igual. E eu acho que devia ser assim em qualquer tipo de lugar que tenha esse funcionamento, né, de liderança. Então, foi muito legal. E realmente foi quando eu senti que as demandas aumentaram muito, porque começou a pandemia, tinha muitas dúvidas. A gente migrou para o sistema remoto, né? Que era através do Zoom, através das plataformas de aula. E foi muito difícil. Eu larguei o crochê, porque eu tô empolgada aqui. Mas tudo bem. Ai, meu Deus, peraí. Tá, vamos continuar. Então, as demandas super aumentaram e tinha muitas perguntas a todo momento, tinha problemas a todo momento. Até então a gente nunca tinha usado a plataforma direito, porque não era o modelo, a gente entregava as coisas em papel. O financeiro, geralmente a gente resolvia na central, então a gente ia lá, as pessoas imprimiam o boleto pra gente. O que mais? Questão de nota, questão de documentação, a gente ia presencialmente e resolvia. E aí chegou no momento que tudo a gente tinha que fazer pelo site. E esse site, ele não é estável. Ele era muito, muito, muito complicado. Teve pessoas. Eu não sei, eu acho que tem pessoas que até hoje têm problema com esse portal. E aí, sempre tinha alguma demanda de dúvida, sempre tinha alguma demanda de, sei lá, de pedir ajuda, de não saber lidar com o site. Meu Deus, qual é o link? Meu Deus, que horas que vai ser a aula? Meu Deus, a minha internet não está pegando, você avisa pra mim. Isso piorou quando chegou o quinto semestre, porque a gente começou a fazer estágio na pandemia. Então, piorou 1000 vezes, eu acho, porque estágio é uma coisa séria, e também tiveram muitas questões financeiras, boleto que não chegava, e aí a gente tinha medo de cobrar juro. Nossa, era uma bagunça total. E aí, voltando pro estágio, é uma coisa importante, é uma coisa que te insere no mercado de trabalho, e é uma coisa também que, se você não tem as horas, você não se forma. Você pega DP,
você tem que pagar. E às vezes a culpa não é sua quando as coisas dão errado. A culpa é do sistema. E aí era um caos, porque a gente não sabia, era um sistema novo, não tinha mais essa coisa de ir na central assinar na mão, bonitinho. A gente tinha que confiar numa máquina, num site. E eu já não confio em máquina, eu não gosto nem de carregar meu bilhete do metrô numa máquina. Imagina confiar meus dados, minhas experiências de estágio, uma coisa que a minha formação depende, numa máquina. Não tem como confiar. Então foi super problemático, questões de contrato, questões de assinatura, questões de relatório, a gente tinha que fazer relatório. E aí era um modelo um pouco diferente, porque o sistema de estágio da universidade, ele é feito para empresas. Ele é feito para os cursos top 3, assim, em que eles são mais regularizados. Agora, a dança, ela tem estágios que são mais maleáveis. Então, tem coisas que não se aplicam. Por exemplo, pessoa física, fazer estágio com pessoa física. E tinha funções lá no formulário que não eram compatíveis com a nossa vivência de estágio, porque às vezes a gente fazia com pessoa física, ou sei lá, com artista independente, que muitas vezes tinha que colocar o DRT, e aí se não tinha DRT, como que ia fazer? Enfim, e aí a quantidade de horas às vezes dava problema. Na hora de assinar deu muito problema nos primeiros semestres. Muito, muito, muito problema mesmo. Vou contar os pontos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Faltam 4. Deu muito problema para assinatura, que é a parte mais importante, talvez, porque é onde tá os seus dados, os seus documentos, é onde tá o consentimento de todas as partes de que aquele estágio aconteceu. Então deu muito problema mesmo. E nesse momento eu e a Sara, a gente ficava muito tempo resolvendo esse tipo de pepino. Porque é importante e as pessoas realmente não sabiam o que fazer. Às vezes nem a gente sabia o que fazer. E eu acho que isso é uma posição muito importante. De saber que nem sempre você vai ter a solução na sua manga. Porque tem coisas que são para além de estudantes, sabe? Tem coisas que às vezes é uma instituição enorme que tem que tomar conta, sabe? É bem complicado. Eu vou ter que contar de novo, porque, gente, é muito difícil mesmo. Fazer crochê com outra coisa ao mesmo tempo. Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 24? São 24, yay! São 2. Enfim, então foi bem complicado esse tipo de coisa, mas foi muito bom ter ajuda e ter parceria mesmo pra resolver esse problema. Que às vezes até hoje a gente se depara, porque temos outra fase importante. Então nós tivemos pandemia, nós tivemos quinto semestre, que foi quando a gente começou a fazer estágio, e nós tivemos o ano de 2022, no presente momento, em que a faculdade foi vendida. Então, antes operava sobre um sistema e aí ela foi vendida e passou a operar sobre outro sistema. E aí mudou tudo de novo e a gente teve que se adaptar de novo. E assim, nesse momento não teve tipo, eleição de novo de representantes. Meio que parou. Eu não sei se existe ainda esse tipo de cargo no novo sistema. Porque nunca mais foi falado. Antes a gente tinha que fazer relatório, a gente tinha que participar de reuniões. Verdade, eu esqueci de falar. Eu e a Sarinha, a gente chegou a participar de muitas coisas juntas, assim. A gente se encontrava para escrever como se fosse uma autoavaliação no fim do semestre, sabe? A gente avaliava, sei lá, como que foi a comunicação entre a turma e os professores, entre todo mundo e a universidade. A gente tinha que escrever, acho que uns três assuntos diferentes.
A gente tinha reuniões que tinha, sei lá, 400 pessoas que eram os representantes de outros cursos. Essa parte foi mais de demanda, assim. Foi realmente bem ocupado. E foi muito bom que nós duas conversamos muito, fomos super presentes. A gente discutia bastante sobre as coisas que a gente queria reivindicar como estudantes. A gente não conseguiu, obviamente, por exemplo, questões da grade, atividades complementares, que a gente queria trazer alguns nomes, só que a pandemia bagunçou bastante e, enfim, e aí depois teve essa mudança de empresa. Mas a gente conversava bastante, era super legal. E era bem horizontal, como eu já disse. Mas enfim, voltando à mudança de empresa. É o que a gente tá vivendo agora, até o presente momento. E eu acho que até o fim do curso a gente vai ter esse tipo de conversa, de sentar e de ver o que a gente pode fazer. Porque surgiram novos problemas, as pessoas não tendo acesso à plataforma, bem difícil isso. Tem gente que ficou literalmente a pandemia inteira com problemas de acessar a plataforma, e aí mudou a plataforma de novo, e a gente tinha que entregar trabalho por lá, e era bem complicado, e hoje mudou, então o jeito de cadastrar estágio mudou, o jeito de pedir boleto mudou, e o jeito de pedir assinatura mudou, e esse é um problema que mais atual, assim, que a gente tá vivendo, que é como fazer essas pessoas conseguirem a assinatura dos estágios, porque virou, virou digital, né? E aí agora tá um pouco mais difícil. Porque se você não consegue digital, você tem que tentar manual, só que aí você tem que encaminhar pra central, é uma bagunça. Então eu acho que esse é o lugar que a gente tá agora, sabe? Eu acho que, pra fechar o assunto, o que eu ganho sendo representante, eu acho que é a experiência de liderança mesmo. Só que liderança de uma maneira sempre muito horizontal e aberta pra ouvir o que o outro tem a dizer, pra entender, tipo, que eu posso estar representando uma turma, mas essa turma ela é muito plural, ela tem ideias diferentes, tem pessoas diferentes, com histórias diferentes. E eu acho que uh, é realmente você estar num lugar de pombo-correio, sabe? Não só de mensagens, mas de vivências também. De se colocar como realmente você estando numa turma, você tem que passar informações gerais, você tem que passar informações gerais. Às vezes eles resumem a turma ao representante, sim, mas é importante sempre ter em mente que você tá lá, a sua individualidade tá lá em prol de um coletivo. Então, acho que em tudo, assim, tudo, seja questões burocráticas, seja discussões importantes. Esse ano a gente vivenciou discussões muito importantes na turma sobre saúde mental, sobre a disponibilidade das pessoas, sobre exaustão, sobre, enfim, muitas coisas. E eu acho que é importante se colocar num lugar de sempre estar defendendo os seus próximos, sabe? Os seus iguais, que são acadêmicos, estudantes, numa universidade bem burguesa, assim, bem que assim, medicina é 10 mil reais por mês, enquanto dança, sei lá, o teto às vezes quebra e o chão estufa. Sim, né? Então a gente tem que entender que a gente tá nesse lugar e aproveitando que tem esse canal de comunicação entre a universidade e os estudantes, de fazer isso a nosso favor e de mostrar que a gente tá lá e que a gente é responsável também, que a gente não tá lá pra fazer festa, sabe? A academia é um lugar importante e a gente tá ocupando lá de um jeito que a gente defende o que a gente quer, mas ainda assim a gente tá dentro das demandas burocráticas e institucionais. Isso dá uma credibilidade e isso também mostra que a importância de dança tá na relação de curso de uma universidade. Ainda mais uma universidade privada, que, enfim, tem todos esses padrões, enfim, que reproduzem a ideia de mercado, de competição e de capitalismo, enfim. Então eu acho que é importante.
Eu acho que é isso. Eu vou mostrar depois uma foto do elefantinho. É que é realmente muito difícil pra mim fazer o crochê e falar ao mesmo tempo. Mas é isso. Ele está assim, ele tem um pescoço. Eu vou pegar o outro, que é a girafa. Ó, essa aqui é a estrutura da girafa. E essa aqui será o porquinho. Ele tá meio amassado agora. Mas ele ficará bem parecido com esse. Então é isso. Eu vou mostrar depois o resultado dos bichinhos. O que tiver, né? Porque é bastante coisa, então talvez eu não termine a tempo de mandar esse vídeo. Mas é isso. Obrigada por ouvirem. Espero que não tenha ficado muito cansativo. São muitos relatos, são muitas experiências e também a opinião. Eu acho que o buraco é muito mais embaixo do que só os problemas e só. Como eu posso dizer? Não sei. Então é isso. Obrigada por me ouvirem. Espero que não tenha ficado muito confuso ou muito demorado. Enfim, eu acho que tá para além de só ser representante, tá para além da liderança, enfim. A gente tem que lembrar que isso tá inserido numa estrutura de uma universidade particular, que tem todas as suas manias, os seus jeitos, os seus andados. E eu acho que isso é uma discussão também muito importante, mas que por agora eu não vou entrar. Mas é uma discussão muito interessante e importante também. Então, espero que tenha sido esclarecedor